Ju, clicar de novo. Já foi. Todo mundo conseguiu entrar. Tenta sair e entra de novo. Então, ó, a gente evita de estar colocando as medicações justamente o quê? Esses horários que é a troca de plantão. Então, quando o colega, né, ele já está ali 5 minutos antes das 19 horas ou das 7 horas, se torna mais fácil para a gente fazer essa troca. Porque aí o paciente ele chega na emergência, faltando 10 minutos. Até você funcionar, até você estabilizar aquele paciente, às vezes vai dar 19, vai estar 20 horas e você continua no plantão. Então, por isso que a importância da gente chegar sempre o quê? 15, 10 minutos antes para estar no setor, tá? Então, quando eu falo de aprazamento, eu falo das medicações. Esse aprazamento aqui, a gente dá como aprazamento horário padrão, tá? Vou até escrever aqui, padrão. Esses horários, eles podem se modificarem? Pode. Vai depender do horário em que o paciente ele vai chegar, tá? Aprazamento padrão. Eita! Aprazamento padrão. Então, vai depender do horário em que esse paciente ele vai estar chegando na unidade. A única coisa que a gente faz é o quê? É tentar ajustar os horários, né, das medicações para poder essas medicações não ficarem muito com o horário quebrado. A gente, tipo assim, não fazer medicação de 1 em 1 hora. Então, às vezes, a gente tenta aproximar um pouco as medicações de um horário, tá? Para a gente poder tentar fazer tudo de uma vez. Porque lembrando que as medicações, ela tem 30 minutos, né? Que é a meia-vida dela. Então, a gente pode estar ajustando. Mas quando eu falo de horário padrão, eu falo destes aqui. Então, vamos lá. Vocês já sabem que a gente poder assumir o plantão de manhã, durante o dia, de 7 às 19 e noturno de 19 às 7. Bom, para cada horário de plantão, tanto noturno quanto diurno, existe um aprazamento com uma cor diferenciada, tá? Então, toda vez que eu estou trabalhando de dia, até às 18 horas, porque 19 é a troca do meu plantão, tá? Eu coloco esse aprazamento das medicações de quê? De azul. Deixa eu só botar uma corzinha azul aqui para vocês verem melhor. Vou botar até um azul clarinho. Vê se tá dando para vocês verem um azul. Sim, tá sim. Vou botar um forte, que acho que vai ficar melhor. Azul. Confunde com preto, né? É melhor o clarinho. E confunde. É melhor botar um clarinho. Ó, acho que assim consegue visualizar melhor, tá vendo? Então, toda vez que eu tô trabalhando de dia, eu vou aprazar as minhas medicações com cor o quê? Azul, olha aqui, até às 18 horas. Chegou um paciente às 19 horas, eu posso estar colocando de azul, mas às 19h01, o aprazamento ele acaba mudando de cor e a evolução de enfermagem também ela muda de cor. Quando eu falo de aprazamento, tá? As minhas medicações até às 18 horas, ela é aprazada de azul. Das 19 horas em diante, o aprazamento dela é de vermelho. Só que na hora de fazer a evolução de enfermagem, durante o dia, a cor ela permanece azul, mas porém para poder fazer a evolução à noite, evolução é aquilo que eu escrevo, tá? Aquela evolução que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou fazer uma evolução de preto. Por que eu não faço de vermelho? Algum documento vocês já assinaram de vermelho? Ou o documento vocês assinam de azul, ou vocês assinam de preto. Vermelho não pode. Antes, as evoluções à noite eram feitas de vermelho. Agora não pode mais. Se um paciente ele questionar, a evolução de enfermagem, ela é um documento. E ela sendo esse documento, a gente tem como respaldo para a gente. Porque eu falei com vocês já anteriormente lá, na terceira aula sobre isso. Professora, Oi.
Essa questão da anotação da evolução da enfermagem, a gente tem que colocar até às 18 horas de preto? Vamos lá. Toda vez que eu fizer um aprazamento, eu vou assumir o plantão. Eu vou Não, aprazamento. isso eu entendi. Tô falando a Tá. escrita. Então, Porque vamos você falou lá. que é de preto. O Então, horário vamos lá. dela é até às 18 horas Aqui, ou de Isa, 19 para lá muda a cor? muda a cor. Isa, Ah, tá. quando eu falar de aprazamento, eu vou pensar em duas cores. Aprazamento. Eu falo aprazamento, eu penso em medicação. Aprazamento vai ser sempre os horários que eu vou determinar para poder estar fazendo as minhas medicações. Então, vou pensar nas duas cores, azul e vermelha. Aprazamento, tá? Toda vez que eu falar de evolução de enfermagem, é aquilo que eu vou estar relatando do meu paciente. Eu vou pensar em duas cores, azul e preta. Evolução de enfermagem durante o dia é de azul. A evolução à noite, ela é feita de preta, cor preta. Entendeu? Uhum. Tá? Os horários. Aprazamento é até às 18 horas, azul, tá? Passou das 18 horas, eu coloco de cor vermelha, tá? Conseguiram entender? Todo mundo? Então, o horário é o mesmo, né? Como assim o horário é o mesmo, Isa? Eu não entendi. É de 7 da manhã a 18 horas vai ser azul. De 19 até às 7 da manhã será preto. Isso, aprazamento. E a evolução, Isa? De dia azul e de noite preto. Excelente. Entenderam? Alguém com dúvida? Senhora, só repete o aprazamento, por favor. Ó, aprazamento. Ó, toda vez que eu falo de aprazamento, eu tenho que lembrar que aprazamento está relacionado às medicações que serão realizadas. Eu vou pensar em duas cores, azul e vermelha. Então, eu vou aprazar as minhas medicações de 7 até as 18 horas, eu vou aprazar de azul. Das 19 horas às 7 horas da manhã, eu vou fazer o aprazamento de vermelho. Mas lembrando, que a gente evita de colocar as medicações às 7 horas da manhã. Tanto que vocês vão ver aqui que o vermelhinho vai até às 6 horas da manhã, porque a gente já assume o plantão às 7 horas. Então, às 7 horas, ou eu vou estar assumindo, ou eu vou estar passando o meu plantão. Então, a gente evita de colocar às 7 horas. Mas lembrando que às 7 horas ainda é meu plantão. Se eu tiver no diurno, eu vou colocar de azul. Se eu tiver à noite, eu vou colocar de vermelho. Fala, Nayara. Então, os horários, quando for de dia azul, quando for de noite em vermelho. As anotações, quando for de dia em azul, quando for à noite em preto. É isso? Excelente, isso mesmo. Tá? Mas aqui vocês vão perceber que o aprazamento vai até às 19 horas. Aprazamento e medicação vai até às 19 horas. Tá vendo? Vai até às 6 horas. Estão vendo? Que tá de vermelho. Por quê? Às 7 eu passo o plantão. Então, a gente evita de colocar medicações às 7 horas da manhã ou às 19 horas. Tá ok? Então, aqui eu tenho meus horários padrões, tá? É importante, o MPC, tá? Pra caralho. Então, ó, é importante que vocês saibam, quando é de 12, quando é uma vez por dia, é o horário de rotina que a gente pode fazer de manhã, de tarde ou à noite, vai depender do que vai estar sendo realizado, tá? Toda vez que eu falo de medicação de 12 em 12, ela sempre vai começar de manhã e vai terminar de noite. De 8 em 8, vai começar de dia e vai terminar à noite. Sempre começa o aprazamento durante o dia, não durante a noite, tá? Exceto quando o paciente ele chega aí à noite, tá? Mas o aprazamento horário padrão, ele sempre começa de dia, tá? Então aqui a gente tem algumas regrinhas.
Então, de 8 em 8, 14, 22 e 6. De 6 em 6, 12, 18, 24 e 6. De 4 em 4, começa 10 horas da manhã, 14 horas, 18 horas, 22 horas, 2 horas da manhã e 6 horas da manhã. De 3 em 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 e 6. Tá? De 2 em 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, 4 e 6. Esses são os nossos horários padrões. Paciente, professor, ele chegou 3 horas da tarde. Então, a gente vai começar a medicação dele até estabilizar, até iniciar, até preparar o medicamento, até descer a medicação da farmácia. Pode ser que ele chegou aí umas 15 horas e umas 16h30, né? A gente começa aí esse antibiótico. Eu vou jogar para o horário padrão se passou de 6 em 6? Não. A gente vai continuar fazendo. Chegou às 16h30. Às 16h30 a gente jogou mais 6 horas aí e começa o aprazamento, tá? Agora chegou um paciente, né? Às 16h30 e eu consegui fazer o antibiótico dele às 17h30, eu posso muito bem, se ele é um paciente que vai fazer uma medicação de 6 em 6, a próxima medicação dele eu posso jogar para as 24 horas. Então, a gente tenta ajustar esses horários para poder as medicações durante a noite não ficar com aquele horário muito quebrado e nem durante o dia, tá ok? Conseguiram entender? Isso vai depender muito da estabilidade das medicações. A gente só não pode colocar um horário gigantesco. O paciente ele chegou 10 horas da manhã e eu vou lá e coloco a medicação dele meio-dia porque eu quero que ele corra meio-dia de 6 em 6. Não, não é assim. Tá ok? Isso aqui é um horário padrão que a gente tem. É igual assim, para você trabalhar na área de enfermagem, você não precisa usar sapato branco, calça branca, blusa branca e o jaleco branco. O aprazamento é a mesma coisa. Hoje que nós temos a oportunidade de estar utilizando o quê? Pijamas, né? Coloridinho, de bichinho, essas coisas todas. Tá ok? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Não? Professora, se o paciente chegar 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, até estabilizar e iniciar o antibiótico, a gente coloca a medicação 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o que o médico pediu para fazer, a gente faz, tá? Aí vamos supor, ele vai fazer de 6 em 6. Eu vou ajustar para poder fazer 6 horas da manhã? Não, eu vou continuar fazendo às 3 horas da manhã, tá? Professora, Oi. tem isso também, né? Vai do horário que o médico passar. Tipo assim, ó, esse medicamento é de tal em tal hora, não é? A não ser Isso. que ele fale. Aqui, ó, esse remédio aqui é uma vez ao dia, Isso não é? aí. Excelente, tá? Por que as medicações, às vezes, quando ela é feita em casa, ela não surte o efeito? Aí o médico ele vai lá, pede para você fazer de 8 em 8. Aí você faz de 8 em 8 e você faz um horário lá. Vou botar 14, 22 e 6, que é um horário muito bom. Só que aí no primeiro dia, você toma a medicação às 14 horas. À noite, 22 horas. Só que tu não acorda cedo para poder fazer às 6 horas da manhã e você faz 8 horas da manhã. A meia-vida, a estabilidade dessa medicação, ela já perdeu. Então, para uma medicação ela começar a surtir o efeito, ela leva de 48 a 72 horas no teu organismo. Então, quando ela completa aqui 8 horas e as 6 que a gente tenta completar aqui os horários, você acaba o quê? Desfazendo. Então, ela perde aquela meia-vida. É como se fosse um pico, ó. Administrar a medicação, ela começa a agir. De 8 em 8, ela desce. Então, às 22 horas, eu tenho que administrar aquela nova medicação. Às 6 horas, para poder começar a surtir o efeito, né? Para poder fazer às 6 horas, ela desce de novo. Às 6 horas, você não realiza essa medicação. Então, você fica descoberto 2 horas porque você resolveu tomar quando você acordou. Aí você volta no médico e fala assim, doutor, essa medicação não fez efeito. Mas não fez efeito por quê, minha filha? Porque você não tomou no horário certo. Tá? Isso acontece muito com as mães quando ela dá medicação de madrugada para as crianças e que elas não seguem o horário. Ela diz que a medicação, muitas das vezes, as crianças pioram, porque não sabe ela que as medicações elas têm a meia-vida, que é a durabilidade dela para poder começar a fazer o efeito. Então, quando você deixa de fazer uma dose, né, deixa um espaço muito longo, aquela medicação ela vai começar toda a ação dela de novo para começar a agir no teu organismo de novo. Por isso que muitas das vezes as medicações feitas em casa ela não surtem efeito, porque as pessoas não fazem da forma correta. Entenderam? Foi? Alguma dúvida alguém ainda? Jesus passou, ninguém me responde.
Não. Não? Oi, professora. Fala, Nayara. Foi. Foi? Ó, aqui eu tenho um aprazamento, tá vendo? Uma simbolização aí de uma prescrição médica. Então, ó, dieta interal, glucosena, isso aqui é uma marca. Então, o que eu posso colocar aqui? SN, tá? SN ou SD. Por quê? Isso seria o quê? Deixa eu só tirar esses pontinhos aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Ó, dieta. Quando ela é interal, que tipo de sonda que esse paciente está? A sonda de alimentação. Qual o nome dela? Deixa eu... Doble raio. Isso aí, esse negócio. Isso, a sonda interal. Para eu ter certeza que essa sonda fica localizada onde mesmo? Na primeira porção do intestino, próximo aonde? Ao duodeno? Ao duodeno. E o que é feito para eu ter certeza que ela está lá? Um raio-x. Um raio-x. Tá? Peraí rapidinho, gente. Vai ter intervalo, professora? Já tá acabando. Acho que só essa live a gente consegue finalizar. Falta um pouquinho, tá? Tá. Aí aqui tá assim, soro glicosado, ó, SN ou SD. A gente pode colocar de vermelho, tá? SD ou SN para poder chamar a atenção. Soro glicosado em 24 horas, tá? Em 24 horas, 1.500, a gente começa a dividir, tá? A gente coloca 500, 500, 500 em 24 horas. 500. Porque geralmente os soros são tudo de 500, tá? De 1.000 acaba sendo um pouquinho mais difícil. 1.500, tá? Então, subentende que é de 24 horas eu tenho 1.500, eu tenho que dividir. Eu posso estar fazendo de quanto em quantas horas aqui, quantas etapas. É só a gente dividir, tá? 500, 500, a gente vai fazer a nossa divisão, nossa primeira etapa, tá? Então, ó, 1.500. Deixa eu só botar aqui para vocês, que de cabeça também é óbvio que eu não vou fazer. 1.500 dividido. O coisa não tá aí, não? Qual é o nome dele, gente? O Geilton, professor? Geilton, isso? Não. Não? Então, a gente divide, tá? Então, a cada etapa, a gente acaba dividindo 1.500 ml. Então, a gente coloca. A única coisa que a gente faz é o cálculo de medicamentos, que vocês vão ver isso mais à frente. Vou nem explicar isso agora, porque senão vai ficar um pouco mais difícil para vocês, tá? Só de potássio. Aí, a gente pula para cá. Vamos lá para as medicações. Quando a gente começar a falar o cálculo, que é a próxima aula, a gente volta nessa questão aqui, tá? Então, vamos lá. A medicação Rocefin, ele é um antibiótico. Ele é de 8 em 8. Como é que eu vou fazer esse aprazamento? É de 8 em 8. Como é feito esse aprazamento? 14, 22 e 6. Tá. Que cor que vai ser esses horários? Na cor azul? Quem entra na cor azul? 14 e 6. 14. Só o 14, né? Não, 14? não seja menor. Não, gente. Porque lembra que eu... É às 7 da manhã, né, professora? À noite, a vermelha, né? Isso. A vermelha vai, no caso, até às 6, né? Aí das 7... 10 da Exatamente. noite, 6 da manhã, Às 6. vermelho. Porque que acontece? Das 14 às 18 horas é o plantão diurno. Das 19 às 7 horas da manhã é o noturno. Então, os 6 da manhã, ele entra como que cor? Com cor Noturno. vermelha. Entenderam? Entendi. Entendeu, Isabela? Aham. Agora sim. Foi? Então, vamos lá. Foi. Eu tenho uma Novalgina, tá? Que ela pode ser administrada de 6 em 6. Como é que é esse aprazamento? 12.
12, 18, 12, 18, 24. 6. Tá. Quem são de azul e quem são de vermelho? 12 e 18 são de azul, né? Isso. 24 e 6 vermelho. Conseguiram entender como é que é feito o aprazamento? Ó, Não, professora, explica de novo, por favor. quem está perguntando? Simone. Simone, olha aqui. Quando eu faço o horário padrão, eu preciso seguir essa regrazinha. Então, de 7 horas da manhã, né, que é onde eu assumo o plantão, até as 18 horas, eu coloco de azul. Vamos botar de 19 horas até as 6 horas da manhã, eu coloco de vermelho. Entendeu? Conseguiu entender? Sim. Alguma dúvida? Não? Ó, o idental aqui é a mesma coisa, 14, 22 e 6, porque está de 6 em 6. O de Gesan também é a mesma coisa, que ele entra como Rocefim também, 14, 22 e 6, tá? Segue o mesmo horário padrão. Conseguiram entender? Aham. Foi? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Aqui a gente tem a medicação de novo, ó, mais uma medicação. Isso aí vocês podem fazer depois, tá bom? Para vocês começarem a colocar em prática, tá? De 8 em 8, 14, 22 e 6, tá? As 14 é de azul, 22 e 6 de vermelho. Omeprazol pela manhã, tá vendo que é uma vez, então a gente só colocar, administrar 8 horas da manhã. Não precisa ser 10 horas da manhã, porque senão, 8, 6 horas da manhã, porque senão vai acordar o paciente, só deixei dormindo. Água livre, né, 200 ml, em sonda nasogástrica, né, que é o catéter nasogástrico, aqui interal. O que seria isso? Poder não obstruir a sonda, tá? Entre uma alimentação e outra, a gente precisa estar lavando esse circuito. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa lavar para poder não ficar aderida na parede da sonda, que ela acaba ficando obstruída? Então, entra aqui também, tá? Avaliar resíduo gástrico, micronebulização 5 ml horas, né? Isso aqui foi de acordo com o que eu falei para vocês, quando o paciente ele precisa de uma oferta de oxigênio, então o médico prescreveu nem 3, tá vendo? Ele colocou 5 porque ele acha que o paciente ele necessita de 5 litros por minuto. Fisioterapia respiratória e motora, isso aí já é uma outra especialidade, então ele prescreveu dizendo que o paciente ele necessita de uma fisioterapia, provavelmente aí é uma pneumonia, tá? Mudança de decúbito rigoroso. Qual é a finalidade de mudança de decúbito rigoroso? Para quê? Evitar o quê? Para evitar as úlceras, as lesões por pressão. Isso, lesão por pressão, Isa. Tá? Sinais vitais, temperatura, pulso, respiração e PA, tá? E avaliar o curativo. Isso aqui é uma prescrição médica. Foi um exemplo, tá, gente? Mas é nesse estilo mesmo, tá? Alguma dúvida? De Não? acordo com o que o médico prescrever. De acordo com o médico prescrever os seus horários, a gente vai fazer o aprazamento, tá ok? Bom, aí a gente sai de evolução e a gente começa a entrar aí nas medicações, né? A forma de administração de medicamentos, quais são as vias que são administradas medicamentos, e eu coloquei aqui para vocês. Via de administração de medicamentos, nós temos a oral, que são relacionados às soluções, tá? Comprimidos, essas coisas todas. Sublingual é aquela que ela é colocada debaixo da língua, tá? A retal, tá? Pode ser supositório, tá? Pode ser uma lavagem intestinal aí, porque tá com uma obstrução. Nós temos a vaginal, que são usados cremes ginecológicos, né? Hoje tem até aquela mais que é mais não é igual uma bolinha. São colocadas que é o ginecolistém, né? Que é assim também. Nasal é diferente, tá? Nasal é quem é viciado ali em Sorine, Rinossora, aquelas coisas todas, com soro fisiológico. Ocular, tá? Muitas vezes o ocular também acaba se colocando colírio e pomada, tá? Auricular, que é o ouvido. A respiratória, que são aquelas nebulizações, falei com vocês lá em oxigenoterapia, que são as nebulizações que além dela me ofertar oxigênio, ela me oferta também essas medicações que são os broncodilatadores. Tópico. Articulações é o que, professora? Oi? Auricular é o quê? Ouvido, Chuchu. Ah, tá. Ouvido. Tá?
tópicos são as escoriações, os famosinho aí, arranhões, né? Que a gente deixou por terra. E agora a gente somos técnicos de enfermagem, vocês vão dizer que é o quê? Escoriações. São os tópicos metiolate, povidine, rifocina, tá? E a gente passa para as vias parenterais. O que seriam essas vias parenterais? São as medicações administradas, intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Aqui, ó. Aqui estão elas, tá? Outras utilizadas é só para os especialistas, tá? Que é intraarterial, intraóssea, intrapeitoral, intrapleural e intracardíaca, tá? Nem eu tenho um respaldo para poder fazer isso aqui, é para quem é especialista mesmo, tá? O que mais está se utilizando agora é essa intrapleural também, está se utilizando intraóssea, essa intraóssea, tá? Então, Professora, Oi. Esse tópico aí é o quê? São as escoriações, arranhões, tá? Vias parenterais, tá? Ó, aqui a gente vem dizendo a via de administração, tá vendo? Onde são administradas. Então, quando a gente tem uma via oral, aonde essas medicações elas são absorvidas, tá? A via oral ela é absorvida tanto no intestinal como sublingual, tá vendo? A absorção, que é por via oral. As inalatórias, né, que são as nebulizações. Vias parenterais, intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. E outras vias, retal, ocular, intranasal, tá? Que são as que a gente utiliza, tá? E a dérmica, que pode ser até mesmo por conta do calor. Lembra que eu falei com vocês que a gente tinha o calor, nós temos o calor e o frio. O calor, ele faz o quê? Uma vaso o quê? Dilatação. Vasodilatação. E o frio? Vasoconstrição. Vasoconstrição, tá? Então, a gente acaba utilizando a dérmica também, tá? Métodos administrados de administração de medicamentos. Então, a gente pode ter, sempre identificado, a gente passa agora para as vias parenterais, tá? Isso aí a gente consegue ver nitidamente na próxima, no caso, amanhã, vai ficar muito mais tranquilo. Então, eu preciso apresentar para vocês isso, tá? Então, ó, método de administração de medicamentos, observe, tá? Sempre identificar o acesso venoso como dia, tipo de material, o agulhado, o número que foi e quem fez. Então, toda vez que é realizado um acesso venoso periférico, né, a gente precisa datar aquilo ali e dizer quem foi que fez, mais o tipo de catéter gélco que está sendo utilizado. Então, eu tenho catéter gélco, tá? Vou só colocar a palavrinha aqui na frente para poder ficar mais bonito, catéter gélco, que ele é conhecido desta forma, tá? Nós temos do 14 ao 24. Lembrando que o catéter gélco, quanto menor a sua numeração, maior é o calibre, tá? Quanto menor a numeração, maior é o calibre. Eu quero ser funcionada por um catéter 14, nunca na vida de vocês queiram. É sadomasoquismo mesmo, tá? O catéter ele é muito calibroso, dá até medo. É igual escolher sangue, né, para poder doar. É mais ou menos por aí, tá? O melhorzinho que é utilizado tanto para crianças, né, que a gente utiliza é mais o 22 e o 24. Já o scalp é aquela famosa borboletinha que tem diversas cores. Ele é conhecido como scalp. Ele vai do 19 ao 27. Ele, quanto menor, né? Quanto maior, aí é o calibre. Ele é diferente do catéter gel. O catéter gel, quanto menor, maior é o calibre, tá? Já o scalp, ele segue a numeração aí correta. O 17 é o maior e o 19 é o menor. Ele segue a ordem certinha. Tá ok? Conseguiram entender? Bom, a gente passa lá para as vias intramuscular, né, que são administradas as medicações. Então, aqui eu tenho as vias de administrações de medicamentos e as quantidades e os locais que serão administrados. Então, toda vez que eu falo de intradérmica, eu sempre vou utilizar seringa de 1 ml. A dosagem a ser administrada, ela vai de 0,1, tá?
até 0,5 ml. As agulhas que são utilizadas são a 13 por 4,5. O ângulo é aquilo que está sendo administrado. Então, eu tenho, tá? Intradérmica 15, 45 e 90. É a forma que eu estou administrando a minha medicação, é o ângulo. E o bisel, quando eu falo de intradérmica, né, dependendo do que eu vou estar fazendo, se for uma BCG, o bisel ele fica lateralizado, ele fica voltado para mim. Se for realizar um teste alérgico, o bisel ele fica voltado para cima, porque ele é feito aonde? No antebraço. Já a BCG, ele é feita no deltoide. Então, o bisel, ele fica voltado para onde? Para mim, tá? O que seria esse bisel? É o corte, tá? E aonde é feito? Na face anterior do antebraço, tá? Anterior, posterior, tá? A subcutânea, tá? Vai de 1 a 3 ml, que são as seringas. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho seringa, dose, agulha, ângulo, bisel e os locais. E aqui são administradas as medicações. Subcutânea vai de 1 a 3 ml, que é a seringa, tá? De 0 a 2 ml. Aqui são as agulhas que são utilizadas, 13 por 4,5, 25 por 7, 30 por 7. Lembrando, na subcutânea, quando a agulha ela é menor, a gente acaba utilizando o ângulo de 90. Quando a agulha é maior, eu utilizo o ângulo de 45. Então, se vocês perceberem, eu tenho até uma agulha aqui, ó. Essa agulha aqui, ó, deixa eu só botar o dedo. Vê se dá para vocês verem. Ela é pequena, ó. Ela é pequena. Com essa daqui, eu faço no ângulo de 90. Existe agulha, né, 13 por 4,5, que ela é maior. Então, ela eu faço no ângulo de 45. Se vocês conseguem ver na prática, tá? Na prática, eu faço isso tudo de novo, tá? Professora? Oi. E o que vai determinar o tamanho da agulha? O medicamento ou a pessoa? Não, o que vai determinar o tamanho, a via de administrar, a forma que vai, o ângulo que está sendo administrado é a agulha, tá? É a agulha que vai ser determinante. Então, mas o tamanho que eu digo da agulha, né, que ela tem vários tamanhos, o que determina Então, qual que a gente vai usar é o lá. produto? Quando eu falo de ângulo 45 e 90, eu estou sempre relacionado ao quê? A minha via de administração parenteral subcutânea. Eita, buçanha. Só a subcutânea, quase que falei besteira, né? Só a subcutânea é porque o elástico... Tá doendo, gente, vocês têm noção, tô sentindo muita dor desse lado aqui, ó. Ele tá atravessado, ó. Nossa, é horrível ver isso já. Cara, ele tá atravessado, tá doendo. Mais esse lado aqui, ó. Tá doendo muito. Então, a subcutânea, né? Ela é a única via que ela muda o ângulo, tá? O que vai depender da mudança do ângulo é o tamanho da minha agulha. Se a agulha ela for pequena, eu faço no ângulo de 90. Se a minha agulha ela for grande, eu faço no ângulo de 90. Se a minha agulha ela for pequena, eu faço no ângulo de 90. Se a minha agulha ela for grande, eu faço no ângulo de 45, tá? Isso na prática vocês conseguem ver legal. Tá? Amanhã eu vou deixar as minhas agulhas aqui separadinhas para mostrar para vocês, tá bom? Que amanhã eu falo mais detalhadamente sobre isso, tá? Então é administrado, né? O lateralizado, que é o bisel voltado para mim, aonde é administrado o deltoide, abdômen, face anterior da coxa, tá? A intramuscular, eu utilizo a seringa de 3 ou de 4 ml, aonde é administrado no deltoide. Lembrando que agora, pela nova nomenclatura, né, pelo Ministério aí, eu só posso estar fazendo até 1 ml no deltoide, tá? Na apostila, se tiver 3 aí ou 2,5, vocês podem riscar. Agora é feito 1 ml, tá? A gente teve agora há pouco tempo uma atualização, tá bom? Então é 1 ml. E aqui são os tipos de agulha. A intramuscular, ela sempre vai ser no ângulo de 90, não muda. 90 é retinho, tá? Pode ser administrado no deltoide, no glúteo, na face lateral da coxa, que é o vasto lateral da coxa, ou ventro glútea, tá? A ventro glútea é quando a gente pega aquele ossinho, tá? Aqui da cintura, tá? A famosa bacia aí, a gente pega aquele ossinho, então a gente coloca o dedão, tá? O indicador e o dedão para trás, como se fosse pegar no glúteo, tá? Então, é essa região que é administrada.
Só que o Corém está querendo inserir que a gente faça essa videoadministração. Só que cada mão ela tem um tamanho diferenciado e fora que as pessoas ela tem uma estrutura aí diferenciada uma da outra. Essa administração de medicamento dentro do glúteo, na verdade, ela pode pegar o nervo ciático. A probabilidade de pegar o nervo ciático é muito maior. Então, para você fazer essa via de administração, você precisa saber muito, tá? Tem que ter muita prática mesmo, porque fora que o paciente ele se mexe. Então, cuidado quando alguém pedir para vocês fazerem essa via de administração, tá? Na dúvida, nunca façam. Vai para o normal, que é o deltoide, tá? Endovenosa ou intravenosa, que é a mesma coisa. Endovenosa ou intravenosa é a mesma coisa. Vou estar utilizando seringa de 10 ou de 20, são as medicações que a gente acaba utilizando como, a gente fala que é em bolos. Quem já foi na emergência e foi funcionado com aquele scalp e administrado a medicação direto pela seringa, tá? A gente dá aqui, isso é o quê? Em bolos, tá? A dose é intermediária, tá? É indeterminado porque cada paciente ele faz uma dosagem diferente, que ele pode estar utilizando a seringa de 10 ml ou a de 20 ml. Então, isso vai ser muito relativo, tá? O ângulo, ele vai ser de 15 a 45. Então, a gente pega ele de 15 e acaba descendo um pouquinho na hora de funcionar, tá? E o vulvizial dele é sempre voltado para cima. E as vias, os locais de administração são nas principais veias. A gente sempre pega a veia aí calibrosa por conta disso, tá? Alguma dúvida? E a gente finaliza. Viu? Eu falei para vocês que ia ser rapidinho. É que se eu deixar para falar amanhã, vocês iam ter muito mais informações e vocês iam ficar cansados. Porque amanhã a aula também vai ser gostosinha, tá? Alguma dúvida? Não? Dívida? Já tem data para o trabalho, professora? Não tem data para o trabalho. Ô, professora. Oi, Dorimar. Dorimar que falou? Não, Carol. Quem? Carol. Não, Oi, Carol. Carol. Oi, Carol. Deixa eu te falar. Esse negócio desse trabalho aí, professora, amanhã eu vou tentar achar na casa do médico, porque nas farmácias eu não achei nenhuma. É porque, tipo assim, a gente estava na dependência de vocês conseguirem a luva, né? Todos conseguiram a luva? Tenta Eu no não. Gil, Carol. A Flaviane conseguiu comprar lá na farmácia do Gil, ali em Fragoso. Eu fui lá. Eu liguei. Eles falaram que não tinha, não. Vou tentar ir lá. Tá? Então, assim, quem conseguiu a luva, coloca lá. A gente tenta fazer um trabalho, por mim, sem problema nenhum. Depende mais de vocês do que de mim. Não é? Vocês precisam, porque, tipo assim, se eu passar o trabalho e quem me mandar o vídeo até a determinada data, beleza. Agora, e aquele que não conseguiu comprar a luva? Vai ficar sem ponto. Então, eu acho que não estou aqui para prejudicar ninguém. Então, assim, deu para comprar? Deu. Não deu para comprar, a gente não faz. Para mim, não vai influenciar em nada. De boa mesmo, tá? Entendi. Tá bom. Aí é com vocês, tá bom? Alguma dúvida? Eu vi na casa do doutor, R$3,80 o Aí. par. Tem uma Eu loja, vou lá amanhã. tem Aqui uma em farmácia. Pimentel, tem um número, se quiser eu passo. Então, ó, tem uma farmácia que é do lado da escola ali em frente ao sinal. Ali a luva é 2 e pouco. Eu sei porque eu já comprei ali, porque quando às vezes eu preciso no laboratório, eu acabo descendo ali e pego ali, tá? É 2 e pouquinho, 2,50, se eu não me engano. É na Leão de Judá, professora? É na Leão de Judá, isso aí mesmo. Essa foi a única que eu não fui, porque eu achei que não tinha. É a do Gil, isso mesmo. Tá? Gente, então é isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. Amanhã. Gente, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã, gente. Tchau. Até amanhã.